de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Que bênção. Bom dia, gente. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Ele tem algo para compartilhar conosco. E isso ferve muito no meu coração, porque, queridos, a gente precisa entender que a gente só está aqui por causa disso. A gente pode fazer todas as outras coisas. Podemos ser bons profissionais, podemos ser maravilhosos maridos, excelentes esposas, bons filhos. Tudo isso aí faz parte de um contexto. Mas se a gente está respirando é porque o Senhor quer que nós ganhemos almas. Amém? Isso é a essência do Evangelho. É a essência de tudo. Jesus só veio por causa disso. Deus, Ele amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi o principal objetivo de Jesus ter vindo, alcançar a humanidade, resgatar a humanidade, tirar a humanidade de uma condição de morte e colocá-la numa condição de vida. A gente sabe que pela traição de Adão, todo ser humano perdeu o contato direto com o Senhor. Morreu espiritualmente. E morto espiritualmente não tem como vivermos ou desfrutarmos ou termos comunhão com o Senhor. Mortos espirituais significa separação do homem com Deus. Mas uma vez que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, Ele veio com um propósito também de, depois de ter feito todas as coisas, no final de tudo dizer: ide e anunciai. Ide e falai. Ide e dizei aquilo que eu fiz com vocês, mas que eu não fiz só com vocês, mas fiz com todo mundo. Ide e diga para todo mundo que todo mundo tem a oportunidade, a condição hoje favorável de ter contato direto com Deus. Amém? O obstáculo foi destruído. A unção despedaçou a separação do homem com Deus. Amém? E hoje nós podemos ter esse livre acesso. E nós podemos desenvolver isso com o Senhor. E precisamos dizer ao cativo que ele agora já está livre. Ao pobre que ele agora é rico. Ao surdo que ele pode ouvir. Ao mudo que ele pode falar. Ao paralítico que ele pode andar. Ao doente que ele pode viver em cura divina, em saúde divina. Amém? Somos nós agora que devemos anunciar o Evangelho. Somos nós agora que fomos ungidos para anunciar o Evangelho. Ungidos com o Espírito Santo e com poder. Amém? E é esse poder dunamis, irmãos, que está dentro de nós e que precisa ser manifesto. Precisa ser colocado para fora. Amém? Não é para você guardar esse poder, esse talento. Eu não quero, queridos, chegar naquele dia e o Senhor dizer: servo mau e infiel. Fostes infiel no pouco. E agora você aqui não fica mais. Não. Não, queridos, não. Nós somos chamados para fazer a diferença. Amém? Agora, antes disso, precisamos de fato entender o que foi que o Senhor fez conosco, não é? E por que estamos aqui. E a palavra de Deus, ela diz: se alguém, quem é alguém aqui? Você é um alguém? Então Ele está falando comigo e com você. Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Então somos, agora, temos a condição que se estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu sou novinho em folha. Eu não fui remendado. Não, eu não fui remendado. Você não foi remendado. Você não é um pedaço de trapo remendado. Você agora é uma nova criatura, com uma história limpa, não tem passado. Aleluia. Mas pastor, eu
me converti há 20 anos atrás, mas de alguns minutos para cá, tudo que passou, passou. Porque Deus não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. O passado não pode te dominar, os erros não podem te parar, as suas falhas não podem te segurar. Você precisa colocar isso para fora e deixar a graça te conduzir. Amém? Porque uma vez se condenando, como um condenado pode libertar outra vida? Como um condenado pode libertar um condenado? Como um ninguém pode ajudar outro ninguém? Como um perdido pode encontrar o perdido? A coisa pior do mundo é quando você, hoje está tão fácil, né? Por causa dos smartphones, está tão fácil hoje da gente andar por todo lugar. Ninguém anda mais com um mapa na mão. Aquele mapa, né, da revista Quatro Rodas, quando você fazia uma viagem. Hoje ninguém, praticamente hoje, queridos, não tem ninguém. É difícil uma pessoa hoje parar no posto da PRF para perguntar se está chegando, qual é a direção de ir para Natal, de ir para tal canto, de ir para tal canto. Quando alguém faz isso é porque ele está sem o celular ou porque está sem internet. Mas hoje está tão fácil da gente encontrar uma agulha no palheiro. Não é? Eu acho que por causa dessa facilidade, a gente não está desenvolvendo o nosso espírito para ser guiado pelo Espírito. Tem tanta facilidade no natural, que a gente pensa que as coisas espirituais, elas são banais. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Teve pessoas ao longo desse tempo, não só na Bíblia, escrita na palavra, mas nas gerações, que não tinham GPS, mas eles eram guiados pelo Espírito. E por serem guiados pelo Espírito, eles nunca erravam, nunca se perdiam. Porque eles tinham uma convicção por dentro. E eu digo, nós precisamos também ter essa convicção por dentro. Porque nos tornamos novas criaturas, temos agora o poder dentro de nós, temos a pessoa do Espírito Santo que nos conduz em triunfo, que nos diz o que fazer ou o que não fazer, o que falar ou o que não falar. E ele sempre vai dizer, anuncie o Evangelho. Anuncie. Por quê? Porque ele tem, queridos, o Espírito Santo tem que concordar com a palavra. O Espírito Santo, ele é o autor, ele quem inspirou os 40 autores da Bíblia, que escreveram a Bíblia, foi ele que inspirou. Ele sabe tudo o que está escrito, porque ele quer que nós também saibamos e venhamos a fazer tudo aquilo que ele também ungiu Jesus para fazer. Agora, precisamos entender essa posição, precisamos entender quem somos, para dizer às pessoas quem elas devem ser ou quem elas podem ser. Há um potencial em cada ser humano de se tornar nova criatura. Todo ser humano, na sua essência, ele tem uma essência de adorador. Como ele não sabe que existe um para ser adorado, como Jesus disse, só adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então, tantas coisas, tantas ferramentas, tantos artifícios foram criados ao longo de toda a história, para que pessoas se respaldassem em coisas, tocassem em madeira, se dobrassem a esculturas, para adorar. Porque na essência somos adoradores. Quem não adora uma escultura, quem não adora um retrato, adora um carro, adora um emprego, adora um filho, adora um marido. Nós conhecemos pessoas da nossa família, que a mulher ficava acordada durante a noite, olhando para o marido. Presta bem atenção, queridos. Dizendo, meu Deus, o que será da minha vida se eu perder ele? Se eu me separar dele? Ou seja, adorando o homem. Sabe o que aconteceu? Se separou. E aí? Não podemos adorar pessoas, não podemos adorar coisas, não fomos chamados para adorar esculturas, fomos chamados para adorar um.
E a gente deve adorar Ele em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura como seus verdadeiros adoradores. E, amém? Então, a gente precisa, eu quase dizia amém. Será que vai chegar nos States essa ministração? Então, nós precisamos entender o propósito de estarmos aqui, o propósito de respirarmos, o propósito de adorarmos ao Senhor com uma canção, o propósito de eu estar aqui ministrando essa palavra para você, do pastor Marcelo estar dirigindo um culto, de você estar entregando seus dízimos e ofertas na igreja. Lembra que o pastor Marcelo, antes de entregar, passar para o louvor, ele disse: eu quero dizer mais alguma coisa. A falta não pertence ao reino de Deus, foi isso? Não representa o reino de Deus, foi? A doença não representa o reino de Deus. Não foi assim que ele disse? A igreja vazia também não. Essas cadeiras vazias não representam o reino de Deus. Essas cadeiras vazias aqui não representam o reino de Deus. Eu creio que você avançará. Eu creio que você prosperará. Eu creio que você andará em saúde divina. Sabe o que é que eu estou dizendo? Uma palavra para uma pessoa que, se tivesse aqui, recebia. Mas porque ela optou passear, ela optou dormir até as 11 horas da manhã, ela optou visitar a família, ela optou outras coisas que não diz respeito ao reino de Deus, ela deixou de receber. É disso que se trata. Ganhar almas não é só você ir numa rua e entregar um panfleto. Como você vai ganhar almas se você mesmo está perdido? Ou você é representante do reino de Deus, ou você está vindo para a igreja para receber de Deus. E eu digo, receber de Deus de uma forma errada no coração, é como a Bíblia diz, você não recebe porque está pedindo mal. Sabe por que o reino de Deus não está progredindo no que diz respeito à quantidade de pessoas se convertendo? Ah, mas pastor, tem tanta gente se convertendo, tem tanta gente. Você acha que é tanta gente se convertendo, querido? O que dizer de uma ministração de 10 minutos? 10 minutos e 3.000 pessoas se converterem. Foi isso que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás com uma pregação de Pedro. E eu digo que se você ler o que Pedro falou naquela passagem em Atos, no capítulo 2, não dá nem 5 minutos para você ler aquele trecho. Foi o que ele falou. E no término daquela ministração, diz a Bíblia que quase 3.000 almas se converteram. Você acha que Satanás, ele não sabe que se nos prender às coisas fúteis dessa vida, ele não sabe que isso daí vai afetar o reino de Deus? Por que você acha que Satanás coloca tanta distração no mundo? Por que você acha que Satanás, ele não... Ah, mas Satanás, ele não conduz os filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados, pastor, pelo Espírito de Deus que está escrito na palavra. É mesmo. E por que tem tanto filho de Deus fazendo coisa errada? Quer dizer que o Espírito Santo está guiando os filhos de Deus a fazer isso? O Espírito Santo está guiando os filhos de Deus a não virem mais para a igreja? O Espírito Santo está guiando os filhos de Deus a ter fastio da palavra? Queridos, o Espírito Santo está guiando os filhos de Deus a não se encher do Espírito Santo? Se trata disso, irmãos. Se trata disso. Há quanto tempo não vem falando? Vou dizer, há 10 anos. 10 anos, desde 2011. Que eu digo que é ser próspero. Coloque essa chave na tua mão e usa essa chave. Que chave, pastor? Medita na palavra. Confessa a palavra. Ora em línguas. Ganha almas. Honra as autoridades. O que é que eu tenho visto ao longo desses 10 anos? Crítica às autoridades.
Eu nunca vi, em tempo algum, a igreja se levantar tanto contra a autoridade. Tanta desonra. Eu nunca vi pessoas se juntando para falar, por exemplo, mal dos pastores. Eu nunca vi, em tempo algum, pessoas quererem andar com tanta independência como hoje estão andando. Como, pastor, independência? Ah, eu faço, desse negócio não. Pastor não me guia, quem me guia é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai te guiar a uma coisa fora da palavra? Os afazeres da vida estão consumindo sua vida espiritual. Você quer ter tanto. Pastor, mas entenda, é porque eu tenho que dar o pão de cada dia ao meu filho. E a palavra de cada dia ao teu filho, o que é que tu vai dar? Porque a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem. Esse tempo, queridos, volto a dizer, se hoje, estivéssemos aqui só com 3 departamentos completos, a gente não tinha como fazer o culto nesse lugar. Não tinha. Tem nada do que eu vou ministrar, eu estou falando. Mas não adianta, queridos, não adianta eu ter um script quando Deus, Ele lá do seu trono está vendo o desmando que a igreja está andando. Se a gente não entende o que é ser nova criatura, queridos, como eu vou passar para alguém aquilo que eu não vivo? Como eu vou testemunhar uma coisa que eu não tenho recebido? Como eu vou instruir alguém a ser guiado pelo Espírito Santo se eu só dou cabeçada na vida? Cheio de mimimi. Qualquer coisa se tranca, se esconde. Quer desistir de tudo. Depois de 200 anos de igreja, de 200 anos de crente, doeu. Todo mundo está olhando para mim com cara feia. E o que é que tem? Eu te pergunto, Deus te olhou com cara feia algum dia? Deus te decepcionou algum dia? Que se exploda, queridos. Importa agradar a Deus. Pastor, não fale tão duro não, porque senão todo mundo vai embora, até os pastores. E daí, irmãos? Deus não me abandona. Tem algo estranho no reino de Deus. Esse vazio não representa o reino de Deus. Antes de eu subir, não, mas pastor, não é assim não, pelo amor de Deus, pastor. Olha que o pessoal que não veio, está todo mundo ligado. Antes de eu subir, queridos, eu vi, tinha 18 pessoas. Pessoas, entre elas eu. Porque eu abri. E eu tenho certeza que alguns daqui olharam, inclusive a mídia. Conta menos um. O que é que está acontecendo, queridos? Está todo mundo muito cheio. Ah, não, pastor. Pastor, é porque nessa hora, em vez deles virem para a igreja, eles estão ganhando almas. Está todo mundo ganhando alma na praia. Ei, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Chegará um dia, não adianta, todos vamos passar. Todos, indistintamente. Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu preguei o evangelho. Sabe o que é a resposta dele? Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Não te conheço. Não quero isso, queridos. Deus não me chamou para isso, nem lhe chamou para isso, não. Não nos chamou para isso. Não nos chamou para isso. Se a gente não
Se a gente não criar uma rotina bíblica cristã, a gente vai criar uma rotina diabólica. Falando de Deus, mas agindo na vontade de Satanás. Falando de Deus, mas frutificando para outro império. Escute isso, irmãos. É revelação que eu estou dizendo a você. Nós estamos muitas vezes falando de Deus, frutificando em outro império. Porque alguém que se junta para falar mal do próximo, alguém que se junta para fofocar, está perdendo um grande tempo, queridos, de naquele exato momento estar ganhando uma vida. O tempo que você gasta fofocando, você está ali perdendo uma vida. Possa ser que naquele mesmo tempo, uma pessoa esteja indo para o inferno. E esse sangue vai estar correndo nas nossas mãos. A gente precisa se acordar. Queridos, nós precisamos nos acordar. Para de usar, em nome de Jesus, para de usar a mídia social para falar de coisas fúteis. Usa a mídia social para divulgar o reino que você vive. Eu vou dizer uma coisa, quem recebe, quem está na minha lista ou tem meu contato e tal, deve se agoniar demais comigo. Porque todo dia está lá o maná, todo dia está lá o maná, todo dia. E não é só o maná não, quando chega de um sábado, no domingo, aí vai ter um cartaz lá, não tem coisa fútil não, querido. E vou botar, deve ter gente que tem me bloqueado, sabia que tem gente, quando eu vou olhar, e está sem o rosto. Aí quando eu vou olhar no contato dele, está só uma listinha. É porque me bloqueou. Me bloqueou não foi porque eu estava falando mal dele, não. Foi porque ele não aguentou receber tanta mensagem da palavra. Encheu a memória. Vou deletar o pastor porque está enchendo a minha memória. Deixa eu me encher de outra coisa. Pois se encha de outra coisa. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus mandar eu fazer. Porque se tem uns que não querem, tem outros que estão sedentos. Você não tem noção de pessoas que mandam mensagem para mim e dizem, pastor, que são de outro lugar, que não tem nada a ver com o Natal, que não congregam conosco, nunca me viram pessoalmente. Mas você não tem noção de ver pessoas dizendo, pastor, como eu queria lhe conhecer pessoalmente. Como eu queria estar junto do Senhor na igreja ouvindo a palavra. Bom seria, querido, se todo mundo que congrega nessa igreja pensasse dessa forma. Precisamos melhorar. Estamos entrando em uma nova estação. E eu preciso lhe conduzir para essa nova estação. E tem coisas que só eu vou falar, queridos. Tem coisas que só Deus vai mandar só eu dizer. Porque o lombo é grande, vai ter que levar a lapada mesmo. Dá a lapada, leva a lapada. Antes eu levo a lapada dele. Por quê? Você tem que conduzir o rebanho da forma certa. Eu digo, mas Senhor, não, mas Senhor nada. Fale o que eu mandar você falar. Diga o que eu mandar você dizer. Você viu Jesus alguma vez questionando Deus, Senhor, naquelas orações que ele fazia? Eu não quero falar isso que o Senhor está mandando eu falar. Senhor, a parte de mim, essa palavra ela é muito dura, não. Ele disse, eu só falo o que ouço meu pai falar. Eu só faço o que vejo meu pai fazer. Deixa eu dizer uma coisa a você, deixe de milindre. Você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Renova a tua alma dia após dia, e faz como mergulha a tua alma nas coisas espirituais. Se ainda está tendo, se você está mergulhado e ainda está borbulhando, é porque você ainda está respirando na sua alma. Vai até o fim, até parar de borbulhar. Afoga mesmo. Para quando chegar um momento que não tem mais nenhuma bolha. O corpo e a alma tentando respirar, as bolinhas saindo, e o corpo
se debatendo todinho e você, não, agora não, agora não. Quando menos espera você, morreu. Pronto. Esse está bom. Morreu. Porque a Bíblia não diz, fazei morrer a vossa natureza terrena? Fazer morrer é você quem faz. Como? O seu espírito. Matando lá. Não, não, mas eu quero isso, eu quero isso. E você... Não, eu quero ir para Camarões hoje. O espírito dizendo, vá jejuar. E eu quero comer, eu quero comer. Aí vai ter dia que ele vai dizer, você vai para onde você quiser agora, eu lhe levo. Mas vamos voltar, né? Vamos ministrar hoje. Voltar a ministração aqui, se o senhor permitir que eu possa ministrar o que tem no meu coração. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Veja que esse versículo 18, ele vem depois do 17, não é? Grande revelação. No 17 diz que a gente já se tornou essa nova criatura, não é? Que agora nós estamos livres, isentos de erros, isentos de pecado. E aí ele vem e diz, ó, no 18 ele diz, ó, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo, por meio de Cristo. Só que não só fez isso. Além dele nos reconciliar, ou seja, além dele nos tornar novas criaturas, além dele agora nos dar de graça a graça, que nos conduz em triunfo, que nos dá a capacidade de ser melhores crentes, que nos favorece em todas as áreas, ele também nos deu a condição de podermos reconciliar os outros a ele. Aleluia. Então esse é um ministério dado a todos nós, o ministério da reconciliação. Aí que ministério é esse? O verso 19 responde, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que é isso, queridos? Você não deve estar pregando condenação para ninguém. Talvez antes de você ser crente, algum crente chato te aperreava, te azucrinava, dizendo, rapaz, se conversa, senão tu vai para o inferno, o capeta vai te pegar, e não sei o quê. Aquilo ali não é condenação, queridos. A Bíblia diz, não imputa condenação a ninguém. Você tem que dizer, ei, Cristo já te libertou, você só precisa receber. É a mesma coisa de você estar aqui, trancado, eu e você aqui, e aquela porta ali está fechada, mas ela não está trancada com a chave. Ela só está encostada. E alguém chegar e você aqui agoniado, querendo resolver alguma coisa, mas você não tem a chave de lá. Olha e não está vendo a chave. Aí diz, meu Deus, eu preciso resolver aquilo, e aquela porta está fechada. E fica para um lado, fica para o outro, fica para um lado, fica para o outro. Até que alguém chega e diz, ei, que agonia é essa? Por que você está andando tão atribulado? Que problema é esse que você está passando? Rapaz, eu quero ir no hospital, eu quero resolver, eu quero comer, eu estou com fome, e a porta está fechada. Aí a pessoa vai te conduzir e dizer, não, ela só está encostada. Não, tá, não, eu estou vendo, ela está fechada. Aí ele vai, pega na tua mão e vem cá. Ó, aí abre. Pode ir. Diz respeito a isso, queridos. Todo mundo já foi livre. Mas nem todo mundo está sabendo, está pensando ou está agindo como livre. E no final da história, se alguém não disser que a porta está aberta, se alguém não disser que ele está livre, ele vai morrer preso, estando livre. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E não é para a gente estar imputando transgressão a ninguém.
Porque ele não veio condenar ninguém, ele veio libertar todos. Aí ele diz no verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Presta atenção, quando eu falo com alguém, é Deus através de mim falando com ele. Deus exorta por nosso intermédio. Agora nós somos a ponte, sabe? Nós somos aquela... Não, é como se você pegasse um cabo desse e ele torasse. Cabo desse aqui. E ele torasse. Agora não passa mais som para essa caixa. E o que fazer agora? Chega alguém, tira a capa daqui, tira daqui, pega aqui, junta, e depois isola. Pode ligar. Está funcionando. Foi o que aconteceu com o homem e com Deus. Torou a ligação. Jesus veio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Enquanto ele estava fazendo isso, os 3 anos e meio do Senhor aqui na terra era fazendo a ligação. Era descapando o fio do ser humano, mostrando a condição dele de pecador, e descapando o Filho de Deus, dizendo que Deus é bom em todo o tempo. Porque muito engano foi levantado. Muitas coisas que falaram de Deus, tudo fora da palavra, fora do contexto. Ah, Deus mata, Deus fere, Deus é mau, Deus isso. Aí Jesus foi, na vida dele, mostrando quem Deus era. Porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. A expressão exata do seu ser. Ele mostrando à humanidade quem era. E ao mesmo tempo mostrando à humanidade como a humanidade estava. E aí, naquela cruz do Calvário, ele ligou o céu à terra. A cruz estava fincada no chão e o final dela no ar. Simbolizando a ligação do céu com a terra. Jesus é essa ligação. E agora eu e você somos essa ligação para dizer às pessoas, porque nós somos cristãos. Cristão é como Cristo. Por isso que ele nos deu toda a autoridade. Por isso que ele nos deu a condição de agora sermos ele aqui na terra. Não individualmente. Sozinho não. Por isso que ele levantou a igreja. Coluna e baluarte da verdade. Onde as portas do inferno não podem prevalecer contra. E a igreja agora tem a incumbência de dizer à humanidade quem ela é e do império que ela está vivendo, sinalizar o pecado que ela está andando e ao mesmo tempo, pela sua vida, mostrando quem é Deus. A sua conduta, as expressões da sua boca, aquilo que ela digita, porque agora não é mais escreve, é mais digita. Quase ninguém hoje tem caneta. Mas todo mundo hoje tem um celular. E passa o dia digitando. Quando está muito apressado, não digita mais, faz áudio. E como o dono do WhatsApp, ele sabe tanto como a coisa está, colocou 3 velocidades. Aí você, porque tem pessoa desavisada, manda um áudio de 10 minutos. Se a pessoa tivesse o tempo do mundo todo para estar ouvindo. Aí 10 minutos, você bota no volume, né, na velocidade 2, aí se torna 5, né? Só que aí você vai... Parece orando em línguas. Aí você não entende nada, tem que repetir, perde mais tempo. Meu Deus do céu. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Agora hoje nós nos tornamos seus embaixadores.
Aí a Bíblia diz, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí é Paulo agora dizendo àqueles que precisam se reconciliar com Deus. Ele está agindo como embaixador aqui. Anunciando àqueles que estão ouvindo a mensagem. Aí diz no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É essa justiça de Deus que tem que exalar quem de fato é. Porque olha o verso 1 de 2 Coríntios 6. E nós, quem nós? A igreja, na qualidade de cooperadores com Ele. Quem é cooperador com o Senhor aqui? Somos cooperadores. Lavoura de Deus somos nós. Então, na qualidade de cooperador, na qualidade de representante, na qualidade daquele que hoje vai ligar o mundo, a terra ao céu, ele diz, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo estava dizendo, a igreja agora, não era o mundo, ele estava dizendo, olha, agora, você na qualidade de cooperador, eu vou lhe exortar, vou trazer você para perto. Eu estou dizendo a você, não receba em vão a graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo, queridos. A igreja e o Espírito Santo hoje dizendo a mim e a você. Por isso que eu fui naquela pessoa que tem gente recebendo em vão a graça de Deus. Não receba em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Ei, todo dia, queridos, nós precisamos decidir viver nessa salvação. Às vezes a gente usa essa passagem aqui quando tem alguém que não é crente na igreja, diz, olha, o dia da sua salvação hoje é o seu dia. Tem verdade nisso? Tem verdade nisso. Se está ouvindo a palavra, ela está apta a receber e ser conduzida. Mas aqui também está dizendo a mim e a você, ei, hoje é o dia da tua salvação. Deus está nos salvando, queridos, nessa manhã, para dizer, eu conto com você, eu preciso de você. Não é mais Jesus que vai ligar as pessoas, não. É você nele, ou ele em você. Verso 3 diz, não dando nós, olha isso aqui, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Para quê? Porque eu não posso escandalizar o evangelho? Para que o ministério não seja censurado. Que coisa séria, queridos, é a nossa vida. Que coisa séria é o nosso comportamento lá fora. Que coisa séria. Deixa eu te dizer, você está sendo filmado todo dia. E esse aplicativo dos céus, ele não se perde. Ele não se torna obsoleto. Ele não precisa ser o tempo todo atualizado. A câmera não quebra. O fio não tora. Nem tem fio. É ligação direta. Nada. Não tem atualização. É atualizado o tempo todo. Porque a palavra de Deus é viva. Todo tempo atualizado. Aonde você vai, ele vai. Ele está ali filmando. O Senhor nos observa. E ele diz que nós não devemos dar motivo de escândalo. Quantas pessoas eu não ouço dizer, dizem a mim. Sabem que eu sou pastor, colegas do meu trabalho, pessoas que eu conheço, que sabem que eu sou pastor. Aí diz eu, fulano de pastor, falhando. Rapaz, eu vou ser crente como fulano de tal. Deus me livre de ser crente. Ser crente daquele jeito? Ser crente com aquele caba que é todo melindroso?
Ser crente com aquele cara que no trabalho é um cavalo batizado, grosso toda a vida. Aí no final ou no início do trabalho, vamos dar as mãos, irmãos, vamos orar. Faz uma oração eloquente, chora na oração, se derrete, se ajoelha, chega na igreja, se prostra, se acaba, mas na hora do trabalho, quando uma coisa sai do controle dele, é uma gritaria, é um aperreio, sabe, é uma grosseria, escandalizando o evangelho. Por quê? Tem pessoas que não concordam com aquilo, tem pessoas que estão ridicularizadas com o comportamento dele, mas não tem coragem de dizer a ele, porque ele é um cavalo batizado. E cada vez mais aquela pessoa, na hora da oração, ela está ali, rapaz, eu acho que eu vou chegar depois da oração, porque eu não aguento, eu não suporto ver uma hipocrisia dessa. Acaba a hora, a coisa mais linda do mundo, depois fica gritando todo mundo. Brigando o tempo todo com esposa, com filho, com filha, com cachorro, gato. Mas quer ser, é o santo. A gente precisa se corrigir, queridos, para não escandalizar o evangelho. De que importa ganhar o mundo todo? E os que estão perto da gente, a gente está perdendo. Por causa do comportamento. Em primeiro lugar, queridos, o Senhor nos chamou para ganhar os nossos. Mas não foi para pregar para os nossos, não. Foi para ganhar calado. Mulheres, a Bíblia diz que você crente ganha o seu marido incrédulo pelo seu proceder. Está lá, 1 Pedro 3, 1. Leia. Está lá na Bíblia, ela não vai mudar. A Bíblia não muda. Ela é viva e ela não muda. Isso aí faz com que alguém que nos olhe, que nos veja como espelho, mesmo que a gente não fale, o nosso testemunho fala. Isso é pregar o evangelho. No lugar onde você está trabalhando, como você está agindo? O que você tem falado? Esses últimos tempos eu tenho passado por umas situações adversas, querido, no nosso trabalho. Confusão, colega com colega, discussão, nervos à flor da pele. Discussão mesmo na minha frente. Esses dias, por que, queridos? A gente vê, depois dessa pandemia, sabe, muita gente está com os nervos à flor da pele. Tem muita gente com muito problema. E, queridos, somos nós a salvação. Pelo menos na atitude. Eu não discuti com nenhum. Por que eu não discuti com nenhum? E um pedindo para sair de uma escala, outro pedindo para sair. Não quer. Praticamente a minha escala de 10 anos, queridos, que eu estou lá, aqui, praticamente foi esfacelada. Só um saiu naturalmente e foi aposentado. O resto, cada um pedindo para outra escala, porque não estava mais conseguindo trabalhar junto. E eu, no outro serviço, eu conversando com os que estão, eu disse, rapaz, eu tenho 28 anos, eu vou completar na PRF. Eu nunca discuti com um colega. Eu nunca discuti com um usuário. E deixa eu te dizer, queridos, um usuário que leva uma lapada, e hoje, a multa de ultrapassagem, queridos, hoje é R$ 1.470. E você olhar para a documentação, o senhor vai ser notificado que o senhor efetuou aqui uma manobra errada, ultrapassou. Mas eu não corri, eu não sei o que, eu não sei o que. Eu disse, olha, infelizmente, estamos no comando de ultrapassagem, o senhor fez uma ultrapassagem numa faixa dupla contínua. E ele quer ele quer gritar, diz, mas não sei o que, mais ladrão, porque o Brasil, porque não sei o que. Eu disse, senhor, o senhor não cometeu um crime. Estou vendo que o senhor é uma pessoa idônea, já vi seu carro está em ordem, sua habilitação está em ordem, o senhor não tem passagem em nenhum canto. O senhor não está cometendo um crime, o senhor cometeu uma infração. E o meu dever é só fazer aquilo que não sou eu represento a União. Vou fazer aquilo que é a minha atribuição. Você quebra as pernas do cara. Porque eu não lhe conheço. Agora, documentalmente, eu estou vendo que o senhor é uma pessoa idônea. Mas o senhor cometeu uma infração, o senhor não cometeu um crime. Eu não estou colocando uma algema no senhor.
Quebra as pernas, querido. Mas se você tiver um nervo à flor da pele, se você saiu de casa brigando com a esposa, se você está com uma dívida até o couro cabeludo do seu cabelo, aí um usuário grita, você ou esperneia, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Se hoje eu levar uma multa de 1.400, eu vou sentir no bolso. Quem não sente? Então, você vai, se você não tiver essa articulação, porque você veio carregado de bronca, de problema, você vai vomitar tudo no usuário. Se brincar, vai dar no usuário. Vai prender e perde a razão. E quando chegar diante do capa preta, sabe quem é capa preta? Chegar diante do capa preta, queridos, e o capa preta perguntar o que aconteceu e se disser que você se exaltou, ele diz, você é preparado para gerenciar a crise. Agora deixa eu te dizer, se um capa preta natural pega um especialista em uma área e ele diz, eu sei que você pode, porque você tem estrutura de suportar problema. O que você dizer do juiz dos juízes? Senhor, mas é porque é minha mulher. Senhor, mas é porque é o meu marido. Senhor, mas é porque é o meu patrão. Senhor, porque é o meu pastor. Você foi capacitado para suportar bronca. Eu lhe prosperei para você ser solucionador de problema. Deixe de mimimi! O tema que o Senhor me deu para o próximo ano é uma nova estação. Não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, de primeira mão. Vai começar com a liderança dessa igreja. A nova estação vai começar com a liderança. Não vai ser mais como está sendo. Porque uma nova estação significa mudança. O que é o Ministério da Reconciliação? É um ministério comum a todo filho de Deus. Todos os crentes são chamados a esse serviço no corpo de Cristo, sem exceção. Diga, sem exceção. Agora, o que é reconciliar? É estabelecer a paz entre, é tornar amigos, é fazer as pazes, é conciliar. Nesses últimos dias eu tive que apartar briga de colega. Você sabe o que é um colega botar a mão na arma? No contexto da teologia cristã, reconciliar é um elemento de salvação referente aos resultados da expiação. Ela é o fim da separação. Escute isso. Reconciliar é o fim da separação entre Deus e a humanidade causadas pelo pecado original. Então a gente precisa estar incumbido disso. Sabe o que é expiação? Expiação significa purificação de crimes ou faltas cometidas. Penitência, castigo, cumprimento de pena. Jesus já cumpriu a pena. Você precisa se acender por dentro para ganhar algo. Eu digo, esses mimimi, esses negocinhos, toda essa coisa, essa tralha que tem nos consumido, todo esse peso que tem nos conduzido ao longo desses dias, desses meses, talvez até desses anos, tudo isso cai por terra se você começar a deixar de olhar para você e começar a olhar para o outro. Se você começar a ganhar vidas, ou pelo menos desejar isso. Quantas vezes, queridos, eu já disse aqui, o Ayrton repetiu isso na semana retrasada, quantas vezes eu já disse aqui, a coisa mais fácil do mundo, em uma igreja como essa, pela estrutura que tem, pela capacidade espiritual que tem, pela condição de ferramenta que tem, pela estrutura física que tem, quantas vezes eu não já disse, queridos, que no mínimo, a cada ano ela era para dobrar de número de pessoas. No mínimo, nós estamos muito aquém daquilo que Deus quer para a gente. Por quê? Deus está imprimindo palavra.
imprimindo, todo ano sai uma fornalha quente do Rema. Todo ano sai uma fornalha quente de ministro. Todo ano sai pessoas capacitadas. Todo ano, dia após dia, ano após ano. Sai. Mas não está entrando. Na mesma proporção, não. Tem alguma coisa errada. Pastor, errado é o senhor. O senhor não é o pastor? É o senhor que está errado. Tá bom. Então eu vou me corrigir, vou pedir perdão ao Senhor, saber o que está acontecendo. Né? Mas eu digo, queridos, todos nós temos essa parcela. Por quê? Porque o Evangelho não foi dado só para um. A responsabilidade do Evangelho não é só para o cabeça. Não é. A Bíblia é muito clara nisso. Muito clara nisso. Então, quero chamar o do grupo do louvor para cá. Só os escalados. Mas eu sei que os outros dificilmente vinham. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 diz assim, ó. 1 Timóteo 2, 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, qual deseja que todos os homens sejam salvos. Qual é o desejo de Deus? Mas é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Não é o meu desejo, não é, Huerto? É o desejo de Deus. Eu desejo ter outras coisas. Eu desejo progredir na vida. Desejo me casar, ter filho. Eu desejo ser um bom profissional. Eu desejo ser o ministro de louvor mais ungido da face da terra. Eu desejo ser o pregador mais eloquente. Só que independente do nosso desejo, queridos, existe um desejo daquele que está acima de tudo. E importa agradá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu desejo hoje era estar na praia. Meu desejo hoje era colocar a família dentro do carro e ir visitar meus pais. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aí olha o que é que diz a Bíblia. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Que testemunho? Que tempos oportunos? O tempo que se chama hoje. E qual é o testemunho? Gente, só existe um que é mediador entre Deus e os homens. Tem que sair da nossa boca. Que é testemunho? Falar, dizer, anunciar, ganhar almas. Testemunho que se deve, não é que se pode. Se deve prestar. Ou seja, é obrigação. Não é porque eu quero. É porque eu tenho que fazer. Eu devo fazer. Fazer o quê? Eu devo testemunhar que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Foi Paulo que falou isso. E ele estava falando para Timóteo. E ele estava dizendo a Timóteo que ele deveria fazer isso também. E hoje o Espírito Santo está dizendo a mim e a você. Hoje nós temos a condição. Mas alguém pode dizer, não pastor, mas eu ainda estou concluindo o rema. Não pastor, eu ainda não fiz o rema. Não pastor, eu me converti essa semana. Não pastor, eu não tenho tempo. Não pastor isso, não pastor aquilo.
Queridos, nós somos cheios de respostas prontas. Nós temos a explicação na ponta da língua. Nós temos justificativa para dar e vender. Mas Deus nos conhece de trás e de frente. Deus nos conhece de baixo e de cima. Deus sabe, mesmo antes da gente falar, porque Ele já sabe o que a gente vai pensar. Teve uma mulher, e eu quero ler isso porque isso é muito forte. Por que é forte? Porque essa mulher, ela não pensou nela. Ela só viu o que aconteceu com ela, e ela não precisou passar muito tempo ouvindo a palavra. Foi um diálogo. E nesse diálogo, ela simplesmente pegou aquilo porque foi forte para ela. Porque valeu a pena para ela. Porque ela não mais agora estava mais dando atenção a ela, mas o que aconteceu com ela. A gente está dando muita atenção a gente mesmo. João 4,19 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que são estes que o Pai procura para seus adoradores? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Uma conversa, um diálogo, fez aquela mulher entender que ela não podia ficar com aquilo para ela. Ela não podia mais dar atenção aos seus problemas. Ela não podia mais dar atenção ao que ela queria. Mas aquele diálogo mudou aquela vida. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Não foram 2 anos, foram 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher não deu desculpas de anunciar o Evangelho. A mulher não procurou estudar. A mulher só deu o seu testemunho. Deus só quer que você dê seu testemunho. Você não precisa ser eloquente na palavra. Você não precisa falar a doutrina para aquela pessoa. Você só precisa dizer: rapaz, eu conheci alguém, mudou a minha vida. E alguém? Jesus. E eu quero te levar para o lugar onde eu conheci esse Senhor. Para você ouvir uma palavra. Depois que você ouvir, você me diz se você quer ou não. Eu lhe garanto
E se alguém entrar nesse lugar e ouvir a palavra que você está ouvindo, ela vai te agradecer, como eles foram agradecer. Mas elas vão lhe dizer: rapaz, verdadeiramente, o Deus que mudou a sua vida está mudando a minha. Não é pelo que você me disse mais não, mas é pelo que eu tenho ouvido. Eu conheci o Salvador da minha vida. Não tem preço, querido. Não tem preço. Tem uma canção que eu pedi para Daniel cantar. Essa canção mexe muito conosco, porque é uma canção que minha mãe, toda vez que Daniel canta, ela chora. E ela é forte, porque ela fala desse respeito e ganhar almas. E eu quero que você fique de pé nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor. Se você não conhece a letra, acompanha e canta mesmo. E faça dessa canção essa expressão, saia com esse desejo. E toca nas outras pessoas que já são crentes também. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente está muito passivo. A gente está muito calado. A gente está muito parado. Vamos adorar Ele. Eu vou lançar a minha rede, amor. Muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede, amor, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor. Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia. Alguns homens que lavavam suas redes. Sonhos cabisbaixos, sem saber o que levariam para cá. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, disse para ele: se levanta e responde. Trabalhamos a noite toda sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: pegue as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho a vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Declare isso. Para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho a vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu tenho a vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede para muitas vidas alcançar. Eu quero alma. Eu ouço a voz do meu Senhor. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma.
acende dentro de nós, Pai, essa chama de adorador, e entender quem somos, Pai, e podermos representar o Senhor de forma tão correta aqui na terra. A chama de ganhar almas, Senhor, acende dentro de nós, dentro da tua igreja, Senhor. Oh, Pai, que nós saiamos desse marasmo, que nós saiamos, Senhor, dessa frieza espiritual. Que haja compaixão, Pai. Oh, que a compaixão se manifeste. Que nós possamos, Senhor, viver o Evangelho em plenitude, Senhor. O Senhor nos alcançou, não valíamos nada. E agora, Senhor, nós somos cheios de nós. Arranca, Senhor, de dentro de cada um de nós, Senhor, esse egoísmo desenfreado, esse desejo compulsivo de ter as coisas. Nada importa se não estamos fazendo a tua vontade, Senhor. Nada vale, Senhor. Não existe sucesso sem ti. Todo sucesso sem ti é fracasso, Pai. Oh, que a nossa igreja possa se levantar e acordar desse sono. Desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que nós possamos lançar a nossa rede ao mar, Senhor, para muitas vidas alcançar. Porque o desejo que o Senhor tem é que almas sejam alcançadas. As riquezas das nações, as vidas que estão perecendo, que estão indo à morte, caminhando a passos largos para o precipício do inferno. E nós, o que estamos fazendo? Que sentimento é hoje? É esse que tem se levantado no meio do teu povo, Senhor. Que frieza é essa? Que fastio é esse? Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda mentira caia por terra. Todo desejo compulsivo, fora da tua vontade, caia por terra no nosso meio, Senhor. Que uma nova estação se levante. Que um novo tempo venha. Oh, sim, Senhor. E que nós possamos verdadeiramente, junto contigo, fazermos a diferença. Nos dá ideias, Pai. Nos dá estratégias, Senhor. Estratégias para ganhar almas, Pai. E como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer, Senhor. Quem nós devemos ser, Pai. Sejamos guiados por Ti em todos os momentos. Oh, nós declaramos o alecrim alcançado por essa palavra, Senhor. Nós declaramos, Pai, Natal sendo alcançada por essa palavra, Senhor. Nós declaramos o Rio Grande do Norte sendo alcançado por essa palavra. Declaramos o Nordeste sendo alcançado por essa palavra. Declaramos o Brasil sendo alcançado por essa palavra. Oh, Senhor, nós declaramos os confins do mundo, os confins da terra, sendo alcançados por essa palavra. Quero alma, quero alma. Eu quero alma. Vamos lançar, vamos lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho a vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho a vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho a vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede alma.
para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu sou a vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Graças a Deus. Você que está nos assistindo, o seu possa declarar onde você está, na sala, no quarto, na rua, no carro. Diga, Senhor, eu creio que o Senhor foi ressuscitado dos mortos por meu Deus. E eu declaro com a minha boca, Senhor sendo o Senhor da minha vida. Seja o meu Salvador, Jesus. Meu Deus, obrigado, porque a partir de hoje posso te chamar de Pai. Dou graças por me tornar uma nova criatura. Em nome de Jesus. Aleluia. Por que não fiz o convite aqui? Porque todos nós somos salvos. Conheço todos vocês. Se tem alguém que está desviado, vem aqui na frente. Creio que todos são do Senhor, estão salvos, lavados, remidos. Pega isso, faz a vontade do Senhor. Mas se você já é salvo e ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, uma evidência bíblica de falar em outras línguas, aqui na frente, para que a gente possa ser um testemunho poderoso. A Bíblia diz que a gente precisa ser revestido de poder. Mas isso não impede da gente falar ou dar um testemunho do que Jesus fez conosco. Porque aquela mulher nem foi revestida de poder. Ela falou uma cidade, a importância daquele homem que conversou com ela. Hein? Tem alguém que está com alguma dor no seu corpo físico, quer oração para cura? Todos curados. Quero orar por você que está nos assistindo. Talvez aquela pessoa que podia estar sentada ali fosse alguém que até queria e não pôde vir. Não é verdade? Nós não estamos aqui julgando quem vem e quem não vem. Mas eu quero orar por essas pessoas que estão nos assistindo. Talvez estejam no hospital. Talvez estejam na sua casa, mas sentindo fortes dores. Vai acabar isso agora. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, declarando uma palavra de cura na vida dessas pessoas. Da mesma forma que Jesus declarou cura para aquele servo do centurião e não precisou nem ir na casa deles. Essa palavra penetre no mais íntimo do ser de cada um. Tudo aquilo que está fora da tua vontade, no corpo físico dessas pessoas, caia por terra. Oro também pelas suas mentes e declaro mentes sãs. Toda depressão caindo por terra. Toda opressão caindo por terra. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcelo.